A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus que nos dá mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos para meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de meditar num assunto, irmãos, que muitos pregadores não pregam. Alguns pregam, mas a maioria não. Escolhem outras mensagens e deixam essa mensagem para trás. E eu vejo que é uma mensagem principal do Evangelho, uma das mensagens principais do Evangelho. Então vamos meditar aqui, em poucos minutos, meditar sobre esse assunto, que fala a respeito do que é a conversão, o que é arrependimento. Que muitos pregam uma conversão de uma forma totalmente errônea, o que a Bíblia diz, e falam sobre arrependimento totalmente errado também. Então vamos ver em poucas palavras, aqui, de uma maneira simples para que nós possamos entender o que é a conversão e o que é arrependimento, tá bom? Então eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 1 e o versículo 15, tá bom? Eu arrumei um ajudante para me ajudar aqui agora, irmãos, na leitura, ó, o ajudante aqui. É que eu fui no oftalmologista e fiz exame para leitura para longe, eu não preciso desse abençoado aqui. Mas para a leitura perto eu preciso, porque quando a letra da Bíblia é pequena, embaça tudo e fica difícil para mim ler. Então eu vou usar esse ajudante aqui somente para a leitura para perto, que aí me ajuda muito na leitura. Vamos lá então, Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Jesus falando e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, aqui quando chamou os primeiros apóstolos, ele deu ordem a eles e falou: olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? É para eles que foram chamados ali se arrepender, crer no Evangelho, porque o reino de Deus estava próximo. E o reino de Deus é Cristo. Cristo é o reino de Deus. E quem está em Cristo pertence ao reino de Deus. Então, Jesus queria que eles soubessem que Jesus, o reino de Deus, está próximo. E que futuramente eles pudessem pregar esse reino para todos, que é Cristo, pregar Cristo para todos. Que quando o povo se convertesse e se arrependesse e crer no Evangelho, eles estariam em Cristo, aceitassem Jesus, entregassem sua vida para Jesus, eles estariam em Cristo, pertencendo ao reino de Deus, que Jesus, ele é o reino de Deus. Quem está em Cristo, ele é nova criatura, ele é convertido e ele pertence ao reino de Deus. Então Jesus falou aqui, arrependei-vos e crede no Evangelho. E a melhor maneira de você pertencer ao reino de Deus é crendo no Evangelho. O Evangelho fala de conversão, arrependimento, leva a pessoa a Cristo. Porque levando a pessoa a Cristo, a pessoa verdadeiramente está convertida e arrependida. A pessoa que realmente aceita a Cristo de todo o coração, ele se converte, ele demonstra conversão na sua vida, e ele demonstra arrependimento. Então vamos ver um pouquinho sobre a conversão. Eu vou ler aqui um pouquinho sobre esse estudo. Vou colocar o ajudante de novo. Diz aqui então, primeiro conversão. O termo conversão literalmente significa virar-se para a direção oposta. De acordo com a Bíblia, é o ato pelo qual o pecador se volta do pecado para Jesus Cristo, tanto para obter perdão dos pecados, como para libertar-se deles. Tá vendo? Então, conversão é isso, irmão. Conversão é virar-se em direção oposta. Conversão é a pessoa estar levando uma vida de pecado, sabe? Ou citar alguns pecados uma vida de adultério, uma vida de fornicação, uma vida de bebedice, uma vida depravada, sabe? Essa é uma vida de pecado, uma vida de luxúria, uma vida de coisas pecaminosas.
tá? Podia citar mais, mas só para como exemplo. Uma vida de adultério, uma vida de fornicação, uma vida totalmente errada, depravada, sabe? Essa é uma vida de pecado. Agora, conversão é viver em direção oposta. Conversão é você deixar essa vida de pecado, deixar o adultério, deixar a fornicação, deixar a roubalheira, deixar as coisas erradas e mudar de direção, ir para outra direção, sabe? Sabe? Agora levando uma vida santificada, uma vida fiel, uma vida temente a Deus, uma vida de valores santos, valores sagrados, valores que agregam na sua vida para a melhora a sua convivência perante os seus familiares, perante a sociedade. Isso é conversão, é você mudar de direção. Conversão é isso, irmãos. É você deixar o pecado, é você deixar uma vida pecaminosa, uma vida que eu já falei de pecar em todas as áreas, você deixar e agora ir para outra direção, totalmente oposta. Agora você ser honesto, agora você andar direitinho com as suas coisas, agora você procurar servir a Deus de uma maneira que o agrade, uma maneira santa, sabe? Isso é conversão. Então, conversão é isso, mudar de direção. Conversão é literalmente virar-se na direção oposta. Deixa a vida de pecado, deixa a vida de erro, deixa a vida de engano e agora vive uma vida de sinceridade, uma vida de temor, uma vida de respeito, práticas que vão levar você a ser bem visto pela sociedade, os olhos da sociedade olhar diferente para você, porque quando você não é convertido, quando a pessoa não é convertida, a sociedade, as pessoas olham para a pessoa, ele não, o camarada é um adúltero, trai a esposa, o camarada é um ladrão, rouba, o camarada é isso, viciado em drogas. Essa visão da sociedade para com as pessoas quando ela não é convertida. Agora, quando a pessoa se converte, muda de lado, muda de direção, ela deixa as coisas erradas, ela deixa a vida promíscua, ela deixa a vida de erro, a vida de engano, a vida de vícios. Quando ela deixa isso e começa a praticar atos bons, sabe? A pessoa passa a ser honesta, a pessoa passa a deixar de cometer coisas erradas, a sociedade olha com outros olhos para ela. Por quê? Porque vê mudança. E a mudança veio por quê? Porque ele mudou de direção, porque ele se converteu. Agora a sociedade olha ele com novos olhos, já não como uma pessoa desprezível, uma pessoa que é cheia de vícios, cheia de erros, uma pessoa que ninguém quer estar perto, mas agora uma pessoa nova, uma pessoa que dá gosto de estar perto porque mudou os seus atos, mudou a sua forma de andar, mudou a sua forma de falar, mudou a sua forma de agir. Então as pessoas olham de forma diferente. Por quê? Porque ele mudou de direção. Ele mudou de direção por quê? Porque ele se converteu. Então isso é conversão, irmão. Conversão é mudar de direção, sabe? Uma pessoa que diz que se converteu, mas continua nas velhas práticas, ele não se converteu. Ele continua com a velha criatura encruada nele e com práticas erradas. E o povo vai ver isso, o povo percebe. O povo, quando olha para a pessoa, ele vê, o povo vê se ele mudou de direção, se ele mudou as suas práticas ou não. O povo vê se ele não mudou as suas práticas, mesmo diz que se converteu ou não. Ele não se converteu. Ele pode dizer com a boca para fora que se converteu, mas com as suas práticas não demonstram que ele se converteu. Pelos frutos se conhece uma árvore, ou seja, pelas práticas da pessoa dá para perceber se ela realmente se converteu ou não. Por isso que a sociedade está aí para olhar, irmãos. Todos estão aí para olhar para nós, para eles verem se nós se convertemos realmente ou não. Se as nossas práticas continuam erradas, o povo, para nós, nós somos convertidos, mas para o povo não, porque o povo vê nossas práticas. E o povo diz, não, ele está na igreja, é crente, mas suas práticas não demonstram aquilo que ele diz que é, não. Então, quem realmente se converteu, as suas práticas mudam. Agora ele passa a ser honesto, passa a ser sincero. Então, aí a sociedade olha para ele e fala, não, ele disse que se converteu,
e as práticas dele realmente demonstram que ele se converteu. Ele é um convertido, ele nasceu de novo. Tá bom? Então, conversão é isso. Conversão é mudar de direção, é mudar de lado, sabe? É mudar de lado. A conversão, de acordo com a Bíblia aqui, é o ato pelo qual o pecador se volta do pecado para Jesus Cristo. Né? Conversão é isso. O pecador, ele deixa o pecado e se volta para Jesus agora. Aquelas práticas, ele já não pratica mais. Aquelas práticas ele deixou para trás, porque agora ele se voltou para Cristo. Agora está em Cristo, pertence ao reino de Deus. Então agora ele se converteu. Conversão é isso, irmão. O pecador, ele deixa o pecado e se volta para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. Então, isso é conversão, irmãos. Tem muitos que se dizem convertidos aí, mas não são. Eu sou convertido a isso, mas as práticas não condiz com o que ele fala. Então, quando você vê uma pessoa que ela se diz convertido e com práticas erradas, irmãos, ela não é convertida. Ela não passou pelo processo da conversão, mas o que ela é? Ela é um convencido. Se convence que está convertido, mas o povo vê que convertido ele não está nada. Ele é um convencido. Então, está cheio de convencido por aí, irmãos. Menos convertido. Menos convertido. Tá bom? Então, que você possa ter entendido essa parte aqui de conversão. O que é conversão? Conversão é mudar de direção e se voltar para Cristo, sabe? A pessoa muda de direção e se volta para Cristo. Isso é conversão. É levar uma vida nova. Uma vida nova. Então, devemos examinar nós mesmos para ver se nós somos convertidos ou convencidos. Se passamos pelos processos da conversão ou continuamos na mesma prática e somos convencidos. Porque os olhos das pessoas estão aí fora olhando para as nossas práticas, sabe? Então, vê como você está andando aí para o que estão de fora, vê o que você anda fazendo, o que você anda falando, a forma que você está agindo, porque o povo está olhando aí. O povo quer ver conversão em você e não convencimento. Tem muitos que são só convencidos, irmãos, e o povo não aceita, o povo não perdoa. O povo fala, você não é crente coisa nenhuma. Você diz que é crente e continua nessas mesmas práticas, então vamos tomar cuidado e ver como nós estamos andando para demonstrar realmente que nós somos convertidos, tá bom? Agora, sobre o arrependimento. O que é arrependimento? O que é arrependimento? O arrependimento envolve uma completa mudança de pensamento sobre o pecado e a percepção da necessidade de um Salvador. O arrependimento faz o homem ficar tão contristado por causa do pecado que ele aceita com alegria tudo o que Deus requer para uma vida de retidão. Tá vendo? Arrependimento é isso. O arrependimento ele envolve completa mudança de pensamento sobre o pecado, sabe? O arrependimento ele leva a uma completa mudança de pensamento sobre o pecado, sabe? Porque muitas das vezes a pessoa acha que coisas não é pecado. Para ele pensa que não é pecado. Para ele é normal, sabe? Normal levar uma vida de traição, uma vida de trapaça, uma vida de práticas erradas. Uma pessoa que não se arrependeu, ela pensa dessa forma, ela pensa dessa forma, dessa maneira. Tudo é normal, tudo é legal, tudo é legal, porque ele pensa dessa forma. Mas quando a pessoa conhece, ouve o Evangelho, conhece a Jesus Cristo e vê que a forma que ele estava pensando é errada, ele pensa diferente. Ele tem uma mudança de pensamento. Ele se arrepende e ele fica triste, porque ele pensava que era normal as coisas que ele praticava. Agora, ouvindo o Evangelho, ele vê que não é normal, é errado. Então, ele fica triste. Então, ouvindo a respeito
do que é pecado, do que é errado, ele reconhecendo que ele precisa de perdão, precisa de receber refrigério e se ser perdoado daquilo que ele praticava, ele se arrepende. Ele fica triste porque pensava que era certo, no fim, ouvindo o evangelho, vê que é errado, então ele fica triste, ao mesmo tempo, ele fica alegre porque ele reconhece que estava errado e não sabia, pensava errado e não sabia. Então agora ele pensa diferente. Ele pensa diferente. Ele fica triste porque achava que era certo, mas era errado. Mas ele fica alegre também porque ouviu o evangelho, viu que era errado e agora quer fazer o que é certo. Então ele fica alegre e ele procura buscar levar uma vida de retidão a Deus, sabe? Levar uma vida de retidão a Deus, sabe? Então ele se arrepende. Ele vê que estava errado, dá meia volta, se arrepende do pensamento errado que ele tinha e pensar que tudo era normal, tudo era permitido, porque hoje é uma inversão de valores, né? Inversão de valores. Hoje o que é certo para a sociedade é errado e o que é errado é certo. O certo hoje é levar uma vida o certo hoje para as pessoas é levar uma vida de adultério, uma vida de depravação. Isso é o certo para o mundo. E o errado é o quê? O errado é a pessoa, o marido ser fiel à esposa. O errado é a pessoa não roubar. O errado é a pessoa não levar uma vida santa. Isso é errado, é inversão de valores. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Isso é normal para o mundo, porque o mundo pensa dessa forma. Mas para quem ouviu o evangelho e vê que essas coisas erradas, ele passa a pensar diferente. Então agora eu fico triste porque essas práticas eram erradas, fico triste e praticava, mas agora eu estou alegre, porque eu vi a verdade e penso diferente. Agora eu vou levar uma vida de retidão, uma vida pautada pela palavra de Deus, uma vida que agrada a Deus. Então ele passa a pensar diferente. O que é isso? É mudança de vida, é metanoia, mudança de vida, mudança de direção. Ele muda de direção, isso é arrependimento. Uma pessoa que ouve que o que ele pratica é errado e ele continua no erro, ele não se arrependeu. Ele só ouviu, ficou um pouco triste, mas não se arrependeu porque ele não mudou de direção, ele não caminhou a direção ao caminho certo. Então, arrependimento é isso, é metanoia, mudança de direção. Veja bem, algo interessante aqui, o arrependimento não é a mesma coisa que remorso, veja bem, o arrependimento não é a mesma coisa que remorso. O remorso é um beco sem saída. O remorso, ele é um beco sem saída. A pessoa às vezes erra, depois que errou, viu o erro que errou, ela, puxa vida, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Agora não tem jeito, não tem mais solução. O remorso é isso, irmãos. Ele fica com remorso pelo erro que ele fez. Mas ele não se arrependeu, porque ele não muda. Ele só teve remorso. Ele só teve um remorso. Fiz coisa errada. Mas se ele se arrependesse, ele falou, não vou fazer mais. Vou mudar de direção. Não, mas ele não faz isso. Ele só se sente triste pelo erro que cometeu. Mas não se arrepende, porque se arrependesse, ele deixaria aquele erro e praticaria a coisa certa. Remorso é isso, irmão. A pessoa se entristece no momento pelo que fez de errado, mas continua praticando o erro. Continua o mesmo erro. Então, remorso é isso. O arrependimento não é a mesma coisa que remorso. O remorso é um beco sem saída. O arrependimento é uma estrada transitável. O remorso olha só para os nossos pecados. O arrependimento olha para além dos nossos pecados. Veja bem, o remorso é isso. A pessoa se entristece, mas depois continua na mesma prática. O arrependimento não. O arrependimento vê que a pessoa fez coisa errada, ouviu que é errada, e o que ele faz? Ele não deixa o remorso tomar conta. Ele se arrepende. Não, fiz isso errado? Vou consertar. Não faz mais. Pede perdão a Deus e agora continua, segue a sua vida agindo da maneira correta, da maneira certa. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele não teve remorso. Ele ouviu que fazia era errado, deixou e não praticou mais e seguiu a vida praticando coisas certas. Então demonstra que
realmente se converteu. Então, remorso é isso, irmãos. Remorso é ver que errou, ficar triste, mas continua na mesma prática. Arrependimento não. Arrependimento, a pessoa viu que praticou coisa errada, o que ela faz? Ela se entristece e não faz mais. Continua. Agora ele muda a sua forma de agir, a sua forma de pensar e segue a vida fazendo coisas corretas daqui para frente. Agora, os passos que levam um homem ao arrependimento, irmãos. Alguns passos que levam o homem ao arrependimento. Primeiro, reconhecimento do pecado. Uma pessoa que ele quer entrar no caminho do arrependimento, ele reconhece seus pecados, né? Ele pecou, fala, meu Deus, pequei, errei, reconheço que pequei, reconheço que errei, reconheço que estou errado, mas Senhor, me perdoa. Quando você reconhece que pecou, que errou, é o primeiro passo para você passar pelo processo do verdadeiro arrependimento. Então, se você quer um arrependimento verdadeiro, reconheça o seu pecado, reconheça os seus erros, reconheça as suas falhas e queira mudar. E assim, fazendo, você vai dar um passo para o verdadeiro arrependimento. O segundo passo é o reconhecimento do pecado. O outro passo é o reconhecimento do pecado. O outro é tristeza pelo pecado. O primeiro é reconhecer o pecado, que você pecou, que a pessoa peca. O segundo é a tristeza pelo pecado. Quando você peca, você entristece, você se sente triste. Não é isso que acontece às vezes? Com uma pessoa que realmente quer servir a Deus de todo o coração, quando ele peca, ele fica triste. E não vê a hora de deixar aquele pecado, de ser perdoado e não praticar mais. Então, quando você peca, reconhece o seu pecado, fica triste pelo que você fez, são passos certos para o arrependimento. Passos certos para o arrependimento. Porque se você estiver triste por um pecado que você cometeu, é um sentimento bom, que você quer mudar de direção, que você quer ir em direção ao arrependimento e demonstrar realmente que se converteu. Agora, o outro passo é o abandono do pecado. Então, uma pessoa que quer o verdadeiro arrependimento, primeiro ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que pecou. Segundo, ele sente tristeza pelo pecado, sabe? E terceiro, ele abandona o pecado. Não adianta nada você reconhecer o pecado, você sentir tristeza pelo pecado, mas você não abandona o pecado. Se você quer o verdadeiro arrependimento, reconheça o pecado, sinta tristeza pelo pecado, mas abandone o pecado, né? Aí você vai estar realmente demonstrando que você quer o verdadeiro arrependimento e demonstrar realmente que você creu no Evangelho e pertence ao reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E uma pessoa que se arrependeu, uma pessoa que creu no Evangelho, é uma pessoa que demonstra conversão e é uma pessoa que demonstra arrependimento. Então, essa palavra eu quero trazer para todos nós nesse momento. O que é conversão e o que é arrependimento. Conversão é mudar de direção, é mudar os atos, mudar as atitudes e ficar com atitudes novas. Arrependimento é dar meia volta. Arrependimento verdadeiro é você, aquilo que eu já falei, é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado e abandonar o pecado. Esse é o verdadeiro arrependimento. Se você demonstrar essas coisas na sua vida, você é um crente verdadeiro. Você é um crente que realmente se converteu, você é um crente que realmente se arrependeu, tá bom? Porque muitos arrependimentos que estão acontecendo hoje em dia, pregado por muitos pastores, são remorso. Ele está pregando remorso e não conversão, sabe? Tudo é normal hoje, tudo é inversão de valores, que eu já falei. Tudo se torna normal. As pessoas, os pastores não pregam mais que precisa se arrepender, que precisa se converter, que precisa nascer de novo. As mensagens hoje são sobre riquezas, possuir bens e receber curas e receber outras coisas. Não.
a mensagem principal hoje que deve ser pregada na casa do Senhor e fora da casa do Senhor é a mensagem da cruz. Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, Jesus que vai voltar um dia e vai voltar para buscar pessoas convertidas e arrependidas, pessoas que nasceram de novo. Amém, irmãos? Que essa palavra possa nos ajudar a continuar a servindo a Cristo verdadeiramente como pessoas convertidas e arrependidas, que mudaram os seus atos, mudaram os seus feitos e seguiram direção nova, direção a Deus, Peça a Deus para que te ajude, te dê graça para você reconhecer os seus pecados, sentir tristeza pelos seus pecados, mas abandonar o pecado também, que Deus pode te ajudar, te fortalecer, te dar força para abandonar o pecado também, tá bom, irmãos? Deus abençoe os irmãos, que essa palavra possa ajudar a todos, e eu continuo pedindo aos irmãos que comentem sobre a mensagem no comentário, sabe? E continue sendo fiel a Deus, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo seja com vocês e toda a sua família, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.